Olá, hoje iremos falar sobre um assunto polêmico, pouco conhecido e pouco discutido. Afinal, o que é a eutanásia? Quantos tipos existem e por que esse assunto é tabu no Brasil? Eutanásia é quando você tem a opção de acabar com a vida de alguém desde que assistido e com um motivo justo, né? Falando simplificadamente, tirar a vida do paciente decorrente à situação que ele está instável. O ato de querer terminar a própria vida devido a alguma doença terminal ou então devido a alguma incapacidade que impeça a pessoa de viver bem. Para mim, a eutanásia é uma vacina que leva a uma parada cardíaca, né? Quando há necessidade. E até então, só para animais. O desligamento de aparelhos, né? Uma pessoa que está num momento quase morte dela. Eu não sei muito sobre, eu já pesquisei alguma vez, mas eu não lembro de nada mais. Quando você tem uma pessoa que está lá doente na cama, totalmente inconsciente, que não tem mais o que fazer e você tem que desligar o aparelho. Eutanásia é a antecipação da morte, né? Daquela, pelo menos eu presumo, né, que aquela pessoa que esteja em uma situação já onde a medicina provavelmente não teria uma cura. Eu sou a favor. É escolha, termos. As pessoas têm que ter responsabilidade sobre o próprio corpo e existência. Eu sou. Porque se a pessoa não tem consciência dela mesma, a família está sofrendo, você vai manter a pessoa viva pra quê? Em geral, em humanos eu sou contra, né? Desligamento de aparelho, não sei se entra nesse mesmo quesito. Animais, só em último caso mesmo, assim. Acho que no geral eu sou contra. Não gosto muito da ideia, não. Porque tem hora que a pessoa já está em fase terminal. Ela mesma já pede para morrer, só que ela nem consegue mais falar isso. Mas se antes dessa doença levar ela numa fase que ela já nem consegue mais falar, se antes for feito algum meio de que ela possa autorizar, de que ela quer ir embora, tem que se respeitá-la. Porque eu acho que enquanto há vida, há esperança. Enquanto ele estiver ali com fôlego de vida, eu acredito que pode acontecer uma reversão na saúde dele e ele voltar a viver. Então, por isso que eu sou contra. Tem uma tia minha que ela passou por uma situação em que ela estava nos momentos finais da vida, ela estava em estado vegetativo, né? Não desligava o equipamento por questões religiosas. Eu acho que tem a questão religiosa da família e tem a questão do senso, do bom senso. E a questão religiosa, às vezes, ela fica muito acima da questão do bom senso, que é o seguinte: se a pessoa está doente, ela está no momento em que ela não vai voltar, não ia voltar, tem que entrar em consenso e ver que não tem sentido mais você tentar forçar aquilo. Então, dependendo da situação, eu sou a favor. Dependendo da situação, eu sou contra. Diversos casos, né, de que já foi comprovado, né, de que aquela pessoa, né, apesar inicialmente os médicos, né, desenganarem, mas essas pessoas conseguiram, né, sair, né, daquele estado e retornar à vida normal, né? A gente nunca tem a noção da consciência ou da inconsciência da pessoa que está em estado vegetativo ou em coma. Então, se ela está consciente, deve ser torturoso, porque ela não consegue falar, ela não consegue se mexer e ela fica ouvindo as pessoas falando. E se ela não está consciente mentalmente, mas se ela está consciente de corpo, ela sente dor. Muita. Eu já ouvi sobre esse assunto antes. Já trabalhei em ala hospitalar animal, né? Mas tudo bem que lá é mais comum. Sei lá, acho que talvez justamente por envolver muito essa parte religiosa, como o Brasil tem uma diversidade religiosa muito grande, também há divergência. Talvez seja por isso que seja um tabu para algumas pessoas, porque pode gerar algum atrito. Não tocamos no assunto, é um assunto que pouco se fala, então por conhecer pouco o assunto, a gente acaba não tratando e conhecendo os aspectos reais da eutanásia. Eu acho que falta mesmo de divulgação, falta talvez de preocupação da própria sociedade em trabalhar isso, né, estudar isso, pesquisar, né, essa situação. Talvez na Europa essa questão, esse assunto seja um pouco mais divulgado, né? Com certeza, que deveriam de outras formas abranger mais esse assunto e falar, porque nós estamos aqui andando na rua, mas ninguém vê nos hospitais, né, cara? Tem gente lá que eu acho que está dando só gasto e sofrimento. Eu sempre achei que a gente devia, sei lá, quando você faz 18, 21 anos, chegar a uma maioridade qualquer, ir num posto do SUS e falar: olha, eu sou doador de órgãos e se eu ficar nesse estado vegetativo, você me desliga. Porque essa escolha devia ser sua antes de você ficar ali.
Porque também é difícil para uma mãe falar, tá bom, eu tô desistindo da vida do meu filho, desliga aí o aparelho dele. Por fim, eu acho também que deveria ser respeitado, sim, a vontade do doente, mesmo sendo contra. A gente está regredindo muito culturalmente falando, a gente está censurando obra de arte, pelo amor de Deus. Então, esse assunto é tabu porque ele é uma daquelas coisas que as pessoas sempre evitam discutir de forma madura. Vira sempre discussão religiosa quando não devia. Devia ser uma coisa muito mais ética e filosófica, sabe? Uma coisa encarada muito mais em nível existencial, realidade.